Submissão não é fraqueza, é confiança em Deus. Essa verdade confronta diretamente a mentalidade humana, que associa força ao controle, autonomia e autossuficiência. Desde cedo somos ensinados a depender apenas de nós mesmos, a defender nossos direitos, a garantir nosso espaço e a nunca demonstrar vulnerabilidade. No entanto, no reino de Deus, a lógica é diferente. A verdadeira força espiritual nasce quando reconhecemos que não somos suficientes por nós mesmos e que precisamos confiar plenamente naquilo que nos criou. Submeter-se à vontade de Deus não significa perder valor, identidade ou voz. Pelo contrário, significa reconhecer quem Deus é e quem nós somos diante dele. Quando nos submetemos, estamos declarando que confiamos no caráter de Deus, que acreditamos que Ele é bom, justo e fiel, mesmo quando as circunstâncias parecem contradizer essa verdade. A submissão não é um ato de derrota, mas um ato de fé madura. Muitos resistem à ideia de submissão porque a associam a abuso, opressão ou silêncio forçado. Mas a submissão bíblica é voluntária. Ela nasce do relacionamento, não da imposição. Deus nunca força alguém a confiar em Ele. Ele convida. Ele chama. Ele espera uma resposta livre. Quando escolhemos nos submeter, fazemos isso porque conhecemos sua voz e seu amor, não porque somos obrigados. A fraqueza está em tentar controlar tudo sozinhos. Está em carregar fardos que nunca fomos chamados a carregar. Que está em viver ansiosos pelo futuro, frustrados com o presente e presos ao passado. A submissão, por outro lado, nos convida a descansar. Não um descanso de inatividade, mas um descanso de confiança. É trabalhar sabendo que Deus está no controle. É caminhar sem saber todos os detalhes, mas crendo que Ele conhece o caminho completo. Confiar em Deus exige humildade. Exige admitir que nossa visão é limitada, que nossas emoções nem sempre são confiáveis e que nossos desejos podem nos conduzir para longe do propósito divino. A submissão nos tira do centro e coloca Deus no lugar que sempre foi dele. Isso fere o orgulho, mas cura a alma. O orgulho nos isola, a submissão nos conecta ao coração de Deus. A Bíblia nos mostra que aqueles que confiaram em Deus através da submissão experimentaram sua fidelidade de maneiras profundas. Eles não foram poupados de desafios, mas nunca foram abandonados. A submissão não elimina o sofrimento, mas dá sentido a ele. Não remove o processo, mas garante que o processo não será em vão. Quando confiamos em Deus, mesmo sem entender, permitimos que Ele trabalhe em nós e através de nós. Submeter-se à vontade de Deus também significa confiar quando Ele diz não. Muitas vezes, nossa ideia de fé está ligada apenas às respostas positivas, às portas abertas e aos sonhos realizados exatamente como imaginamos. Mas a confiança verdadeira se revela quando Deus fecha portas, muda planos e nos chama a esperar. Nesses momentos, a submissão nos impede de endurecer o coração. Ela nos ensina a dizer, eu não entendo agora, mas continuo confiando. Há força em permanecer fiel quando seria mais fácil desistir. Há coragem em obedecer quando o caminho parece solitário. Há maturidade espiritual em confiar mesmo quando as emoções gritam o contrário. A submissão nos fortalece porque nos ancora em algo maior do que sentimentos ou circunstâncias. Ela nos firma na certeza de que Deus continua sendo Deus, independentemente do que estamos vivendo. Quando aprendemos que submissão não é fraqueza, nossa relação com Deus se aprofunda. Passamos a obedecer não por medo de punição, mas por amor. Não por obrigação religiosa, mas por convicção. A obediência deixa de ser um peso e se torna uma resposta natural de quem confia. Quanto mais confiamos, mais fácil se torna obedecer. Quanto mais obedecemos, mais conhecemos o caráter de Deus. Essa confiança transforma a maneira como enfrentamos decisões difíceis. Em vez de agir impulsivamente ou guiados apenas pela lógica humana, aprendemos a buscar a direção de Deus. Submeter-se é parar, ouvir, discernir e então agir com fé. Mesmo quando o resultado não é imediato, há paz no coração de quem sabe que escolheu confiar em Deus. A submissão também nos protege de nós mesmos. Muitas dores poderiam ser evitadas se aprendêssemos a confiar mais cedo. Muitas quedas acontecem não por falta de fé declarada, mas por excesso de confiança em nossa própria capacidade. Deus, em sua graça, muitas vezes permite que enfrentemos limites para nos ensinar a depender de, não para nos humilhar, mas para nos alinhar. Confiar em Deus é um exercício diário. Todos os dias somos confrontados com escolhas que revelam em quem realmente confiamos. Confiamos em Deus quando seguimos sua vontade, mesmo que isso custe conforto, reconhecimento ou controle. E é nesse lugar de entrega que descobrimos que Deus nunca falha com aqueles que confiam em Ele. No fim, a submissão
nos conduz à verdadeira liberdade. Não a liberdade de fazer tudo o que queremos, mas a liberdade de viver aquilo para o qual fomos criados. Confiar em Deus não nos diminui, nos fortalece, não nos limita, nos direciona, não nos enfraquece e nos sustenta. E quando entendemos isso, aprendemos que a maior demonstração de força espiritual é dizer, com fé sincera, Senhor, eu confio em Ti. A verdadeira entrega começa quando abrimos mão do controle. Esse é um dos pontos mais difíceis da caminhada de fé, porque o desejo de controlar faz parte da natureza humana. Queremos saber o que vai acontecer, quando vai acontecer e de que maneira tudo será resolvido. Planejar nos dá uma falsa sensação de segurança, como se, ao organizar cada detalhe, pudéssemos evitar frustrações, dores ou surpresas. No entanto, a vida com Deus nos ensina que o controle absoluto nunca esteve em nossas mãos. Abrir mão do controle não significa viver de forma irresponsável ou desorganizada. Significa reconhecer que, por mais que planejemos, existe um limite para o que podemos prever e decidir. Deus não nos chama para abandonar a razão, mas para submetê-la à sua sabedoria. Quando tentamos controlar tudo, muitas vezes estamos dizendo, ainda que inconscientemente, que confiemos mais em nós mesmos do que em Deus. A entrega começa quando reconhecemos essa luta interna e escolhemos confiar. O controle nasce do medo. Medo de perder, medo de sofrer, medo de errar, medo de não ser suficiente. Tentamos controlar pessoas, situações e até o próprio tempo porque acreditamos que assim estaremos protegidos. Mas o controle excessivo não traz paz, traz ansiedade. Quanto mais tentamos garantir resultados, mais nos tornamos reféns das circunstâncias. A entrega nos liberta dessa prisão invisível. Deus frequentemente nos conduz a situações onde o controle nos escapa, não porque Ele deseja nos ver frágeis, mas porque quer nos ensinar a depender dele. Quando não temos respostas, quando os planos falham, quando as portas se fecham, somos convidados a decidir, confiar ou resistir. A resistência gera frustração e desgaste espiritual. A confiança gera descanso, mesmo em meio à incerteza. Abrir mão do controle é um ato de fé prática. É escolher obedecer mesmo, sem entender todo o caminho. Caminhar confiando que Deus vê o que não vemos e sabe o que não sabemos. Muitas vezes queremos que Deus nos mostre todo o percurso antes de darmos o primeiro passo, mas Ele nos chama a andar pela fé, não pela visão. A entrega acontece passo a passo. O desejo de controle também se manifesta quando queremos determinar como Deus deve agir. Oramos, pedimos, clamamos, mas estabelecemos prazos, métodos e resultados. Quando as coisas não acontecem como esperamos, ficamos frustrados e questionamos a fidelidade de Deus. A entrega verdadeira muda a nossa postura. Passamos a confiar não apenas no poder de Deus, mas também em sua forma de agir. Aprendemos que o tempo de Deus não é atraso e que o silêncio de Deus não é ausência. Muitas batalhas interiores surgem quando Deus nos chama a soltar aquilo que amamos. Pode ser um sonho, um relacionamento, uma posição ou um plano cuidadosamente construído. Abrir mão não significa que Deus nunca devolverá aquilo que colocamos em suas mãos. Muitas vezes Ele devolve de forma transformada, purificada e alinhada ao seu propósito. Mas enquanto tentamos segurar, não permitimos que Ele trabalhe plenamente. O controle também está ligado à nossa identidade. Às vezes, controlamos porque acreditamos que se não fizermos tudo, perderemos nosso valor. Mas Deus não nos ama pelo que fazemos, e sim por quem somos em Ele. Quando abrimos mão do controle, aprendemos a descansar nessa verdade. Não precisamos provar nada para Deus. Ele já nos conhece, já nos ama e já tem um plano para a nossa vida. Entregar o controle exige confiança contínua, não é uma decisão tomada uma única vez. Todos os dias surgem novas situações que nos convidam a retomar o controle. A entrega precisa ser renovada diariamente. É por isso que a vida cristã é uma caminhada constante de dependência. Cada dia traz novas oportunidades de dizer, Senhor, eu confio em Ti mais do que em mim mesmo. Quando abrimos mão do controle, algo poderoso acontece dentro de nós. A ansiedade diminui, o coração se aquieta e a fé amadurece. Não porque os problemas desaparecem, mas porque sabemos que não estamos sozinhos. Deus não promete nos dar controle sobre tudo, mas promete estar conosco em todas as coisas. Essa presença é suficiente. A entrega também nos ensina a esperar. Esperar é uma das maiores provas de fé, porque nos tira da posição de comando e nos coloca na posição de confiança. Enquanto esperamos, Deus trabalha em nosso caráter, ajusta nossos desejos e prepara o cenário para aquilo que ainda não vemos. O controle nos apressa, a entrega nos amadurece. No fim,
Abrir mão do controle é reconhecer que Deus é soberano e nós não somos. E isso não é uma perda, é um alívio. Não precisamos carregar o peso de decidir tudo sozinhos. Podemos confiar naquele que conhece o fim desde o começo. A verdadeira entrega começa quando paramos de lutar para controlar. Começamos a descansar na certeza de que Deus está conduzindo nossa história com sabedoria, amor e fidelidade. A entrega a Deus se revela de forma clara quando olhamos para os exemplos deixados nas Escrituras. A história bíblica não é um registro de pessoas perfeitas, mas de pessoas que aprenderam muitas vezes através da dor e da espera, que a submissão à vontade de Deus sempre precede o cumprimento do propósito. Em cada chamado, em cada promessa e em cada processo, a entrega veio antes da manifestação, daquilo que Deus havia planejado. Abraão é um dos primeiros exemplos dessa verdade. Ele recebeu um chamado que exigia uma entrega total, deixar sua terra, sua parentela e tudo o que lhe era familiar, sem saber exatamente para onde iria. Deus não apresentou um mapa, não explicou todos os detalhes, apenas fez uma promessa. Abraão precisou confiar. Sua entrega não foi apenas geográfica, mas emocional e espiritual. Ele abriu mão da segurança para caminhar na direção da promessa, e foi nessa submissão que Deus começou a revelar um propósito que alcançaria gerações inteiras. José também viveu uma história marcada pela entrega antes do propósito. Ele recebeu sonhos ainda jovem, mas não imaginava o caminho pelo qual passaria até vê-los cumpridos. Traído pelos irmãos, vendido como escravo, acusado injustamente e lançado na prisão, José poderia ter se revoltado e desistido de confiar em Deus. No entanto, mesmo sem entender o processo, ele permaneceu fiel. Sua entrega não foi silenciosa, foi perseverante. Em cada lugar onde esteve, ele decidiu honrar a Deus. E essa submissão o preparou para o lugar de governo que viria depois. A história de José nos ensina que a entrega não acelera o processo, mas nos sustenta durante ele. Muitas vezes queremos pular etapas, mas Deus usa o tempo para moldar nosso caráter. Antes de nos confiar grandes responsabilidades, Ele trabalha profundamente em nosso interior. A submissão a esse processo é o que nos capacita a permanecer firmes quando o propósito se manifesta. Maria é outro exemplo poderoso de entrega. Ao receber a notícia de que seria mãe do Salvador, sua vida foi completamente transformada. Havia riscos, dúvidas e consequências sociais envolvidas. Ainda assim, Maria respondeu com humildade e fé, colocando sua vontade debaixo da vontade de Deus. Sua entrega não foi baseada na compreensão total do que aconteceria, mas na confiança em quem estava fazendo a promessa. Ela nos ensina que a submissão não elimina perguntas, mas escolhe confiar apesar delas. A entrega de Maria foi silenciosa, mas profunda. Ela guardou coisas no coração, aprendeu a esperar e caminhou com fidelidade. O propósito de Deus se cumpriu através de sua obediência simples, porém extraordinária. Isso nos mostra que Deus não procura apenas grandes feitos visíveis, mas corações dispostos a dizer sim, mesmo quando o futuro é incerto. Davi também viveu essa dinâmica de entrega antes do propósito. Ungido rei ainda jovem, ele não assumiu o trono imediatamente. Antes disso, passou por anos de perseguição, rejeição e injustiça. Mesmo tendo oportunidades de tomar o reino pela força, Davi escolheu submeter-se ao tempo e à vontade de Deus. Ele se recusou a agir por conta própria, porque entendia que o propósito de Deus não pode ser alcançado por atalhos humanos. Sua entrega o ensinou a confiar no tempo certo do Senhor. Esses exemplos mostram que a submissão não é passividade, mas fidelidade contínua. Cada um deles precisou decidir, repetidas vezes, confiar em Deus acima das circunstâncias. A entrega os manteve alinhados com o propósito, mesmo quando tudo parecia indicar o contrário. O que eles tinham em comum não era a ausência de medo ou dor, mas a decisão constante de confiar. O maior e mais perfeito exemplo de entrega é Jesus. Ele veio ao mundo com uma missão clara, mas isso não o isentou do sofrimento. Em sua caminhada, Jesus viveu em completa submissão ao Pai. Ele afirmou que não fazia nada por si mesmo, mas apenas aquilo que viu o Pai fazer. No Getsemane, diante da cruz, ele expressou sua angústia, mas escolheu a vontade do Pai acima da sua. Essa entrega abriu o caminho para a redenção da humanidade. A cruz nos mostra que a entrega pode custar caro, mas também revela que o propósito de Deus sempre é maior do que o sofrimento momentâneo. A submissão de Jesus trouxe vida, restauração e esperança para todos nós. Isso nos ensina que, quando nos submetemos à vontade de Deus, mesmo em meio à dor, algo eterno está sendo gerado. Esses testemunhos bíblicos nos lembram que a entrega nunca é em vão. Antes de Deus nos colocar em lugares de honra, Ele nos ensina a confiar em lugares de anonimato. Antes de nos usar publicamente,
Ele trabalha em nosso interior. A submissão prepara o coração para sustentar o propósito quando ele se manifesta. Aprender com esses exemplos nos encoraja a não desistir durante o processo. Quando a entrega parece difícil, precisamos lembrar que Deus está trabalhando além do que podemos ver. O propósito não começa quando tudo dá certo, mas quando escolhemos confiar mesmo, quando tudo parece incerto. A entrega precede o propósito, e aqueles que se submetem à vontade de Deus jamais caminham em vão. A entrega transforma profundamente a maneira como nos relacionamos com Deus, especialmente na forma como oramos e tomamos decisões. Quando vivemos centrados em nossa própria vontade, a oração muitas vezes se torna apenas uma lista de pedidos, uma tentativa de convencer Deus a fazer aquilo que acreditamos ser melhor. No entanto, à medida que aprendemos a nos submeter à vontade de Deus, a oração deixa de ser um instrumento de controle e passa a ser um lugar de alinhamento do coração. Orar em submissão não significa parar de pedir, mas aprender a ouvir. Significa entrar na presença de Deus com o coração aberto, disposto não apenas a falar, mas a ser moldado. A entrega nos ensina que Deus não é apenas um meio para alcançar nossos objetivos, mas o Senhor que direciona a nossa vida. Quando essa compreensão se aprofunda, nossas orações se tornam mais sinceras, mais humildes e mais sensíveis à voz do Espírito. Muitas vezes, o maior desafio na oração não é a falta de fé, mas o excesso de certeza sobre o que queremos. Chegamos diante de Deus com decisões já tomadas e apenas pedimos que Ele as abençoe. A entrega nos convida a fazer o caminho inverso, primeiro buscar a vontade de Deus, depois agir. Isso exige paciência, silêncio interior e disposição para mudar de direção caso Deus nos conduza de forma diferente. A submissão também muda a maneira como lidamos com respostas que não correspondem às nossas expectativas. Quando oramos com o coração entregue, aprendemos a aceitar o não de Deus com confiança, sabendo que Ele enxerga o que não vemos. Aprendemos que o espere de Deus não é rejeição, mas preparação. A entrega nos permite descansar, mesmo quando a resposta não vem no tempo ou na forma que desejamos. As decisões que tomamos revelam em quem realmente confiamos. Quando vivemos em submissão, deixamos de agir apenas por impulso, pressão externa ou emoção momentânea. Passamos a discernir, a ponderar e a buscar a direção de Deus antes de avançar. A entrega nos ensina a perguntar não apenas isso é possível, mas isso glorifica a Deus? E isso está alinhado com sua vontade para a minha vida? Viver em entrega também nos ajuda a lidar com a incerteza. Nem sempre Deus nos dá respostas claras e imediatas. Muitas vezes Ele nos chama a caminhar pela fé, confiando passo a passo. A submissão nos dá coragem para avançar mesmo quando não temos todas as informações. Em vez de paralisar pelo medo de errar, aprendemos a confiar que Deus é capaz de nos corrigir ao longo do caminho. A oração alinhada à entrega nos torna mais sensíveis à paz de Deus. Essa paz não depende de circunstâncias favoráveis, mas da certeza interior de que estamos caminhando na direção certa. Quando decidimos em submissão, mesmo que o caminho seja desafiador, há uma tranquilidade no coração que confirma a presença de Deus. Essa paz se torna um guia precioso em nossas escolhas. A entrega também nos livra da ansiedade causada pela comparação. Quando buscamos a vontade de Deus, deixamos de medir nossa vida pelos resultados ou caminhos dos outros. Entendemos que Deus tem um plano específico para cada pessoa e que o tempo dele não é igual para todos. A submissão nos ajuda a permanecer fiéis ao nosso chamado, sem pressa ou frustração. Ao transformar nossa forma de orar, a entrega também transforma nosso caráter. Aprendemos a ser mais pacientes, mais humildes e mais dependentes de Deus. A oração deixa de ser apenas um momento e passa a ser um estilo de vida, uma conversa contínua com o Pai. Cada decisão, grande ou pequena, passa a ser colocada diante dele. Mesmo quando erramos, a entrega nos mantém próximos de Deus. Em vez de nos afastarmos por culpa ou medo, aprendemos a voltar, a ouvir e a corrigir o caminho. A submissão não exige perfeição, mas um coração ensinável. Deus honra aqueles que estão dispostos a aprender e a se ajustar à sua vontade. Com o tempo, percebemos que a entrega não nos tira autonomia, mas nos dá direção. Não nos impede de escolher, mas nos ensina a escolher melhor. Orar e decidir em submissão à vontade de Deus nos conduz a uma vida mais alinhada com o propósito eterno. Não vivemos mais reagindo às circunstâncias, mas respondendo à direção de Deus. No fim, a oração deixa de ser apenas um pedido por intervenção divina e se torna um espaço de transformação interior. E as decisões deixam de ser apenas estratégias humanas e passam a ser atos de fé. Viver em entrega é permitir que Deus governe não apenas os grandes momentos da vida, mas também os detalhes do dia a dia. É nesse lugar de submissão que encontramos clareza, direção
e a profunda segurança de estar caminhando segundo a vontade de Deus. Viver em submissão à vontade de Deus nos conduz a uma liberdade que o mundo não consegue compreender. À primeira vista, submeter-se parece limitar escolhas, desejos e caminhos, mas na realidade é exatamente o oposto. A entrega nos liberta do peso invisível de tentar sustentar a própria vida com nossas próprias forças. Quando reconhecemos que Deus está no controle, somos libertos da ansiedade e do medo constante do futuro e da frustração de resultados que não dependem apenas de nós. A falsa liberdade oferecida pelo mundo promete autonomia total, mas frequentemente resulta em cansaço emocional e espiritual. Quanto mais tentamos ser donos absolutos do nosso destino, mais pressionados nos sentimos a acertar sempre. A submissão à vontade de Deus quebra essa pressão. Ela nos lembra que não fomos criados para carregar sozinhos o fardo das decisões, das consequências e das incertezas. Deus nos chama a caminhar com Ele, não à frente dele. A liberdade que nasce da entrega se manifesta primeiro no interior. O coração encontra descanso, porque deixa de lutar contra aquilo que não pode mudar. A mente se aquieta porque aprende a confiar. Isso não significa ausência de desafios, mas presença de paz, mesmo em meio a problemas. Existe uma segurança profunda em saber que Deus continua governando todas as coisas. Essa liberdade também nos ajuda a lidar com o medo do erro. Muitas pessoas vivem paralisadas porque têm medo de tomar decisões erradas e comprometer o futuro. A submissão à vontade de Deus nos ensina que Ele é maior do que nossos erros. Quando caminhamos em entrega, sabemos que mesmo se falharmos, Deus pode redirecionar nossos passos. Essa confiança nos permite avançar com coragem sem a necessidade de controle absoluto. Ao nos submetermos à vontade de Deus, somos libertos da necessidade de aprovação constante. Já não vivemos para agradar expectativas humanas ou para provar nosso valor. A identidade deixa de estar baseada em resultados e passa a estar fundamentada no amor de Deus. Isso traz uma liberdade profunda, porque não precisamos mais competir, comparar ou nos justificar o tempo todo. Somos livres para ser quem Deus nos chamou para ser. A entrega também nos liberta de relacionamentos tóxicos com o passado. Muitas prisões emocionais existem porque insistimos em carregar culpa, ressentimentos ou arrependimentos. Quando confiamos nossa história a Deus, permitimos que Ele traga cura e restauração. A submissão nos ajuda a soltar aquilo que já passou e a viver o presente com esperança. O passado deixa de nos definir porque Deus está escrevendo algo novo. Outra área onde a liberdade da submissão se manifesta é no futuro. Em vez de viver preocupados com o que ainda não aconteceu, aprendemos a viver um dia de cada vez. A entrega nos ensina a confiar que Deus já está no amanhã. Isso não nos torna despreparados, mas nos livra da ansiedade excessiva. Planejamos sim, mas com o coração descansado, sabendo que Deus pode ajustar nossos planos conforme sua vontade. Essa liberdade não elimina responsabilidades, mas redefine prioridades. Quando nos submetemos a Deus, aprendemos a dizer não a muitas coisas que roubam nossa paz. Passamos a escolher o que edifica, o que aproxima de Deus e o que está alinhado com seu propósito. A submissão nos liberta da escravidão do excesso e nos conduz a uma vida mais simples e significativa. A entrega também nos liberta do medo da escassez. Muitas vezes o apego ao controle está ligado ao medo de faltar. Submeter-se à vontade de Deus é confiar que Ele é provedor. Isso não significa ausência de desafios financeiros ou materiais, mas confiança de que Deus cuida dos seus filhos. Essa confiança nos torna mais generosos, mais gratos e menos dominados pela preocupação. Quando vivemos em submissão, a liberdade se manifesta também na obediência. O que antes parecia pesado se torna leve porque não obedece mais por obrigação, mas por amor. A vontade de Deus deixa de ser vista como um limite e passa a ser entendida como proteção. Assim como um pai orienta um filho por amor, Deus nos guia para nos preservar e nos conduzir ao melhor. A liberdade da entrega se aprofunda à medida que amadurecemos na fé. Quanto mais confiamos, menos precisamos controlar. Quanto mais descansamos em Deus, menos somos dominados pelas circunstâncias. A submissão não nos prende, ela nos ancora. E quem está ancorado não é levado facilmente pelas tempestades da vida. No fim, viver em submissão à vontade de Deus é viver com leveza. É caminhar sabendo que não estamos sozinhos, que nossas vidas não são fruto do acaso e que existe um propósito maior sendo cumprido. Essa é a verdadeira liberdade. Não a de fazer tudo o que queremos, mas a de viver aquilo para o qual fomos criados. E nessa entrega encontramos descanso, direção e uma paz que excede todo o entendimento. Aprender a entrega é uma caminhada contínua, marcada por crescimento, ajustes e profunda transformação interior. Não é algo que se conquista de uma vez,
nenhuma decisão que, após tomada, elimina todos os conflitos. Pelo contrário, a entrega verdadeira precisa ser renovada diariamente, porque todos os dias somos confrontados com escolhas que revelam quem governa nosso coração. Viver em submissão à vontade de Deus é um exercício constante de fé, confiança e dependência. Deus não tem pressa em nos transformar, mas é fiel em completar a obra que começou. Ele respeita nosso processo e caminha conosco mesmo quando ainda resistimos em algumas áreas. A entrega não acontece de forma perfeita, mas progressiva. Cada passo de obediência abre espaço para que Deus trabalhe mais profundamente em nós. Cada sim, dado a Deus, enfraquece o ego e fortalece o espírito. Muitas vezes o maior campo de batalha da entrega é o cotidiano. Não são apenas as grandes decisões da vida que exigem submissão, mas as escolhas simples e repetidas do dia a dia. É na forma como reagimos às dificuldades, como lidamos com as pessoas, como usamos nosso tempo e como administramos nossos pensamentos que a entrega se manifesta de maneira prática. A vontade de Deus se revela tanto nos grandes propósitos quanto nos pequenos detalhes. A caminhada da entrega também envolve aprender a confiar no tempo de Deus. Vivemos em uma cultura imediatista, onde tudo precisa acontecer rapidamente. Mas Deus trabalha com processos. Ele usa a espera para nos ensinar paciência, humildade e perseverança. A submissão nos ajuda a compreender que o tempo de Deus não é atraso, mas preparação. Enquanto esperamos, Deus nos fortalece para sustentar aquilo que ainda virá. Em muitos momentos, a entrega exige silêncio e perseverança. Nem sempre teremos respostas claras, sinais visíveis ou confirmações externas. Há períodos em que Deus trabalha em nosso interior de forma profunda, enquanto tudo parece estático do lado de fora. A submissão nesses momentos é confiar mesmo sem sentir, permanecer mesmo sem entender, obedecer mesmo sem aplauso. É nesse lugar que a fé se torna madura. Viver em entrega também significa aceitar que Deus pode nos conduzir por caminhos diferentes daqueles que imaginamos. Muitas frustrações surgem quando insistimos em um roteiro próprio. A submissão nos ensina a ser flexíveis diante da direção de Deus. Quando Ele muda rotas, não é para nos perder, mas para nos proteger e nos conduzir a algo melhor. Confiar nisso exige humildade e sensibilidade espiritual. Ao longo dessa caminhada, Deus vai moldando nosso caráter. A entrega nos torna mais pacientes, mais compassivos e mais sensíveis à sua voz. Passamos a discernir com mais clareza o que vem de Deus e o que nasce apenas de nossos desejos. A submissão não anula nossa personalidade, mas purifica nossas motivações. Continuamos sendo quem somos, mas agora guiados pelo Espírito de Deus. Mesmo quando falhamos, a entrega nos mantém conectados ao coração do Pai. Deus não se afasta quando erramos, Ele nos chama de volta. A submissão nos ajuda a reconhecer erros com humildade, a aprender com eles e a seguir em frente sem culpa paralisante. A graça de Deus sustenta aqueles que permanecem ensináveis e dispostos a recomeçar. A caminhada da entrega também nos prepara para servir. Quanto mais nos submetemos à vontade de Deus, mais disponíveis nos tornamos para cumprir seu propósito. A entrega tira o foco de nós mesmos e nos direciona para o que Deus deseja fazer através de nós. Servir deixa de ser um peso e passa a ser um privilégio, porque entendemos. Estamos participando de algo maior do que nossa própria história. Com o tempo, percebemos que a entrega não nos empobrece, mas nos enriquece espiritualmente. Não perdemos sonhos, eles são refinados. Não perdemos identidade, ela é fortalecida em Deus. Não perdemos direção, ela se torna mais clara. A submissão à vontade de Deus nos conduz a uma vida mais plena, alinhada com o propósito eterno. No fim dessa jornada, entendemos que viver em submissão à vontade de Deus é viver em parceria com Ele. Não caminhamos sozinhos, nem somos conduzidos por acaso. Cada passo, cada decisão e cada renúncia fazem parte de um plano maior. Aprender a entrega é aprender a confiar, a descansar e a obedecer. E quando fazemos isso, descobrimos que a vontade de Deus não é um fardo pesado, mas o caminho seguro que nos conduz à vida abundante que Ele preparou para nós.